Antes de passar para o segundo termo de comparação, que é o que está acontecendo agora, eu gostaria de chamar a atenção sobre um aspecto característico da crise de 62, e basta eu enunciar esse aspecto característico da crise dos mísseis de 62, que é a nossa principal crise da era nuclear, que é esta época, que é a última época, não haverá outra depois, porque é impossível desinventar a desintegração do átomo e a energia que ela libera, entre outras coisas. O que caracteriza esse momento em que esses 13 dias em que o mundo prendeu a respiração é o seguinte: nós estávamos, aí eu falo de alguém que estava vivendo esse tempo com 20 anos, exatamente 20 anos, na periferia do capitalismo no Brasil de 1962. Em 1962, era justamente aquele intervalo, fazia parte daquele intervalo de tempo entre 61, depois, renúncia do Jânio, e depois a interdição da posse do vice Jango Goulart pelos militares, de 61 até o golpe de 64 que foi dado, foi possivelmente a época mais interessante que já se viveu nesse país, em que tudo era possível. E, no meu caso, jovem de 20 anos, participava do movimento estudantil. De modo, o que nós tínhamos em mente, o que se tinha em mente, não só no movimento estudantil, mas em todos os partidos políticos de esquerda relevantes, em todos os movimentos sociais na época, sobretudo liderados, ou pelo menos era o grande exemplo, a estrela condutora, a estrela guia daquele momento, eram as ligas camponesas no Nordeste. Enfim, o país estava mobilizado, de certa maneira, ou pelo menos imaginariamente, mas estava mobilizado. As faculdades estavam ocupadas, havia greves por todos os lados, havia, digamos, formulações inteligentes a respeito dos rumos que o país deveria tomar. Era um momento em que se falava de Revolução Brasileira. Foi o momento em que o Celso Furtado, num livro chamado A Pré-Revolução Brasileira, publicado exatamente em 1962, disse que era um tempo saturado de expectativas. Portanto, em 1962, nós vivíamos na periferia o rescaldo das grandes expectativas, das great expectations, como dizem os ingleses, ou da grand expectation, como dizem os americanos, que acompanharam a saída da Segunda Guerra Mundial e, portanto, a derrota do nazifascismo. A derrota do nazifascismo em aliança com a União Soviética, pouco antes de começar a Guerra Fria, é que, portanto, se imaginava uma espécie de convergência ao centro, tanto da direita americana quanto, digamos, da nomenclatura stalinista à esquerda, e que, portanto, um recomeço da humanidade era possível depois da derrota do nazifascismo. Era isso acompanhado pela reconstrução da Europa, acompanhado pela voz no capítulo que passou a ter, por causa do medo da Revolução Comunista que estava no horizonte, que a classe trabalhadora passou a ter no mundo, e que, portanto, alguma coisa com uma sociedade salarial estava em movimento, em andamento, em constituição, foi a Guerra Fria, a Guerra Fria eclodiu num momento em que os horizontes eram altos, os horizontes de expectativas eram altos no mundo inteiro, pois nós fazíamos parte de um movimento chamado descolonização. Na época se lia, com 20 anos de idade, um dos nossos livros prediletos, chamava-se Revolução nos Trópicos, que ninguém lembra mais, ninguém sabe mais o que, escrito por um pernambucano chamado Vamiré Chacon, e que mostrava uma África se libertando do jugo colonial, mostrava uma Ásia, uma Sudeste Asiático em insurreição permanente contra o domínio inglês, em que a França estava sendo derrotada na Indochina, em Dien Bien Phu, em 54, e que nos anos 50, o segundo, no Brasil, por exemplo, a era Vargas ainda estava rendendo dividendos. Não vou entrar nos méritos da era Vargas, não é esse momento. Vocês imaginaram o que estava acontecendo, a ideia de transformação social em profundidade, com um desfecho de revolucionário, nacional ou reformista, pouco importa. A ideia de que era possível uma caso, o subdesenvolvimento era uma ideia real, viva, razoável, plausível, possível, e que mobilizava isso
se a ideia de progresso ainda fazia algum sentido naquele momento, era o fato que você tinha uma espécie de coligação ou de conjunção de esforços de luta na direção de um rumo definido. Isso era nos anos 60 no Brasil, particularmente entre 61 e 64, até que foi cortado pela raiz. Foi nesse momento que aparece a possibilidade de tudo isso ser encerrado por uma tremenda explosão nuclear. Isso é uma guerra atômica que não sobraria nada. Absolutamente nada. Seria uma guerra termonuclear, caso todos aqueles limiares fossem transpostos. E eles estavam sendo transpostos. Nós não sabíamos direito. Naquele momento, é como se a humanidade tivesse sido reduzida a coisa, digamos, a seres descartáveis, a seres que poderiam ser jogados no lixo. Uma espécie de, se fosse usar o jargão da época, uma espécie de reificação absoluta. É como se um ascenso em plena Guerra Fria. Veja só, nós estávamos em plena Guerra Fria, mas nós não nos esqueçamos que essa plena Guerra Fria tinha conhecido a derrota da França na Indochina, depois a derrota da França na Argélia, que seria naquele mesmo ano de 62, os Acordos de Evian, que havia também conhecido em 56 a insurreição húngara, que foi uma insurreição popular contra a nomenclatura stalinista, uma coisa espantosa. Tudo isso está ocorrendo naquele momento chamado Guerra Fria. Ora, de modo que esse impulso vindo de baixo é um impulso histórico dentro dessa última época, que é uma época do fim, é um tempo do fim, porque nós descobrimos que esse tempo do fim realmente existia, e aquele diabo daqueles cientistas estão mostrando todo ano naquele reloginho, quando aconteceu a crise dos mísseis, que eu não vou recapitular o que o Khrushchev fez, o que o Kennedy fez, enfim, o que foi negociado, a retirada dos mísseis em Cuba, a retirada dos mísseis na Turquia, o fato de que os Estados Unidos renunciaram provisoriamente a invadir a ilha, o fato de que isso significou o princípio do fim do Khrushchev e assim por diante, que foi um cálculo geopolítico, geoestratégico mal feito, mas que dos dois lados, sobretudo do lado americano, o pessoal que havia vencido a guerra e que tinha desfrutado do monopólio da arma nuclear durante algum tempo, queria ir para cima, queria ir para as cabeças. Primeiro invadir a ilha. Segundo, deflagrar uma guerra nuclear com a União Soviética, porque eles sabiam já que o mito da superioridade nuclear soviética era apenas um mito, e, portanto, havia essa superioridade americana e era possível, já só, a loucura, a razão perdeu a cabeça naquele momento. Era possível travar uma guerra termonuclear e vencê-la. Mas não aconteceu, por isso que o reloginho não se mexeu. Veja só, a colisão foi tão forte entre esse teto, este limite que era um limite teórico, e a realidade que estava acontecendo no mundo, sobretudo na periferia, que se descolonizava. Digamos, foi tão forte que, em um determinado momento, isso pode ser lenda, pode não ser lenda. Por exemplo, o McNamara, nas memórias dele, diz que não é lenda, que ele conversou com o Fidel depois, para recordar o que foram aqueles momentos em 62, 30 anos depois, em 92, ele conversou com o Fidel e o Fidel o confirmou, para acreditar no McNamara. Eu também tão pouco acredito no McNamara, como também não acredito no Fidel. O Fidel também, ele é chefe de Estado, e chefe de Estado, uma das funções do chefe de Estado é mentir sempre. Bom, e o McNamara era o número 2, então a sua função também é mentir sempre. Mas como ele já estava velhinho, estava começando querendo contar a verdade, ele diz isso. Diz para dizer que ele ficou moralmente chocado. Ele disse o seguinte: vem cá, Fidel, nós tivemos frente a frente por um triz. Por um triz, o mundo não acabou. Nós tivemos frente a frente durante 13 dias e nós, do nosso lado, tínhamos falcões que estavam dispostos, sim, a sacrificar 150 milhões de americanos, destruir Washington, destruir Nova York, destruir Chicago, mas ganhar a guerra contra a Rússia, isto é, varrer do mapa a União Soviética. E vocês, obviamente, seriam uma nota de rodapé. É verdade, pergunta o McNamara, ele diz isso no documentário do Errol Morris, A Névoa da Guerra, vale a pena ver, é um filme tremendo, para bem e para mal. É verdade que você teria mandado um cabograma, uma carta,
escrita ou por intermediário para o Khrushchev, dizendo o seguinte, veja só a que ponto as expectativas de uma emancipação mundial estavam vivas e, ao mesmo tempo, eivadas, envenenadas, de A a Z. É verdade que você teria dito ao Khrushchev, se for necessário, o desaparecimento da ilha, entenda-se, a extinção de um país chamado, uma ilha chamado antigamente de Cuba. Se for necessário para a causa vencer e vencer a guerra nuclear contra os Estados Unidos, pode mandar a brasa, companheiro Nikita. O McNamara pergunta, é verdade que você disse isso? Não existe documento a respeito disso, existem apenas lendas. Na imensa bibliografia sobre a crise dos mísseis, tem gente provando sim, gente provando não. O McNamara, que a gente é suspeito, mas tem voz no capítulo, disse, para meu espanto, o Fidel confirmou. É verdade, eu disse ao Khrushchev que se for necessário para a causa vencer o sacrifício da ilha, vá em frente, não existe. Não existe. Nós oferecemos o sacrifício da ilha para o avanço e a emancipação da humanidade, tal como o pensamento socialista cogita há 200 anos. De modo que, também lendo a literatura cubana a respeito, jamais eles vão dizer uma coisa dessa, mas lendo a literatura cubana a respeito, nas entrelinhas dos depoimentos mais sérios, sobre a experiência cubana naquele momento, nas entrelinhas é possível perceber que havia arraigado de boa fé na população cubana, inteiramente mobilizada. A ilha é facilmente mobilizável, ela é mobilizável, ela nasceu mobilizada depois da Revolução. É fácil perceber, não é impossível você imaginar que havia arraigado um forte sentimento de que nós estamos dispostos a uma autoimolação, que essa autoimolação ela é necessária para o avanço da causa do socialismo no mundo, porque é o socialismo ou a barbárie. A barbárie pode vencer, mas não vencerá se a nossa autoimolação é para que ela não vença a barbárie. Veja só. Do outro lado, você tinha o Nikita Khrushchev, um aparato chique e a sua nomenclatura, que estavam usando Cuba como um peão, pura e simplesmente como um peão. Negociaram tudo com o Kennedy e não consultaram Fidel, que evidentemente ficou puto da vida, esbravejou o resto da sua vida pelo fato de ter sido usado. Seguramente o que está acontecendo na Ucrânia agora é apenas um peão num confronto que está programado para daqui 1 ou 2 décadas, e esse sim. Eu espero viver mais 10 anos para assistir. Eu quero assistir de camarote, pelo menos ter esse prazer. Não quero morrer como um coelho na toca. Quero estar na varanda assistindo e tentando entender o que está acontecendo. Bom, mas voltando. Então, para a gente ter uma ideia do que aconteceu em 62. Por isso eu estou dizendo que não dá para comparar automaticamente as duas crises, a crise de Cuba e a crise da Ucrânia nesse momento. A crise da Ucrânia é um limiar de uma guerra mundial. Os americanos, quando dizem não queremos uma guerra mundial, é claro que eles estão se preparando para uma guerra mundial. A China fica quietinha, é claro que ela se prepara, quando ela é mineira, ela se prepara em silêncio. E o Putin diz dia sim, dia não, que está com todas as suas ogivas engatilhadas.